Olá pessoal, estamos aí de volta, nosso segundo episódio do podcast, o EMA Podcast, o podcast do Laboratório de Estudos do Monitoramento Ambiental da Universidade Federal de Goiás. Para quem ainda não nos acompanhou, para entender como é esse projeto, né, um projeto de extensão da UFG, é só acessar nas nossas redes sociais ali, nosso primeiro episódio, que trata justamente para explicar como funciona o projeto. Estou aqui novamente, eu, professor Hugo, né? Bom dia, professor Hugo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos os ouvintes, né? As pessoas que nos ouvem aí. Bom dia, Marildo, né? Bom dia. Satisfação tê-lo aqui conosco, né? E é isso aí. Vamos continuar, né? Isso. O Amarildo é o nosso primeiro convidado da temporada, né? Ele trabalha, né? Ele é servidor da Polícia Militar de Goiás, uma corporação que sempre está sempre dando apoio para a população. A gente não precisa fazer muita propaganda, né? Da polícia, todo mundo conhece. Mas hoje ele está aqui com o papel de trazer o contexto aqui do laboratório, né? Que é as geotecnologias. Então, ele vai trazer as atuações dele dentro da corporação, as tecnologias utilizadas, enfim. Amarildo, se apresente para nós, seja bem-vindo. Obrigado, Hélito. Bom dia aí para você, para o professor Hugo aí também. É uma grande satisfação estar aqui presente, participando desse podcast, né? Já tive a honra aí de estudar com o Hugo, trabalhar com o professor Wellington, então aprendi demais com eles, desde o meu processo ali de formação e também ali dos primeiros estágios que eu tive, né? Então, atuei aí na área a partir do segundo período, foi onde eu conheci o professor Wellington. Nós trabalhávamos numa empresa de engenharia, com cadastro tanto local, né, rural, como também urbano, fazendo o cadastro ali. Tive também experiência com agricultura de precisão, trabalhei alguns anos nessa pegada também. E depois comecei a trabalhar novamente com cadastro, trabalhei um período também com SIG e até despertar a vontade de eu prestar um concurso público, né? No entanto, infelizmente nós não temos tanto concurso para nossa área de formação, que é geoprocessamento. Então, nós formamos em geoprocessamento e tive a honra de chegar ali até o final com o Hugo, né? Que é um curso ali que na época era bastante puxado, terminou eu e o Hugo, mais dois alunos, se eu não estiver enganado. Nós começamos ali com quase 40 alunos, quase 50. O pessoal foi ficando pelo caminho, mas eu, o Hugo e mais duas pessoas ali chegamos ao final. E fiz uma pós-graduação também na área da segurança pública, já dentro da própria Polícia Militar, porque nós ingressamos com um curso superior, já exigido para ingresso, né, na corporação nível superior, e após a gente fazer o curso de formação ali dentro da própria polícia, eles já nos fornecem uma especialização em polícia e segurança pública. Então despertou essa vontade de prestar concurso na área de geoprocessamento, só que eu não encontrei. E uma das melhores possibilidades que eu encontrei foi já ingressando dentro da polícia, mas muita gente pode pensar assim, mas dentro da polícia tem aplicações de geoprocessamento? E geoprocessamento, para quem ainda não conhece, nunca ouviu falar, são diversas ferramentas. Então, qualquer lugar vai caber aí geoprocessamento, né? Se a gente ter a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, em diversas frentes aí de trabalho, a gente vai sim conseguir aplicar o geoprocessamento. Então, eu analisei, comecei a pesquisar o trabalho das polícias e verifiquei que tanto Minas Gerais, como a Polícia Militar aqui, Santa Catarina, já tinham departamentos que trabalhavam com ferramentas do geoprocessamento. Então, eu fiz o concurso, fiz aqui para o estado de Goiás e também fiz em Minas. Então, eu pude escolher qual das duas polícias eu iria ingressar. Então, tive o prazer de ingressar aqui na Polícia Militar do estado de Goiás. Trabalhei um tempo lá dentro também, atuando nessa parte de geoprocessamento, bem direto mesmo. Então, a gente representou lá a nossa área por um bom tempo. Atualmente, eu faço parte lá do Comando de Operações de Cerrado. Até já agradeço aqui o meu comandante por ter me liberado para estar participando aqui do podcast, minha chefe imediata também.
E hoje eu atuo lá dentro desse comando de operações de Cerrado, que ele comanda o COD, o ambiental e o rural. Então, inicialmente, eu pertencia ao ambiental. Hoje, atualmente, eu pertenço a esse comando que comanda essas 3 unidades. E aqui no decorrer aqui, a gente vai passar um pouquinho mais como que é o nosso trabalho lá. Olha só, pessoal, eu prometo para vocês que o episódio vai ser bem informativo. Só essa introdução da Marilda aí já deu para ver que a atuação dele dentro da corporação é bem ampla. E nós vamos conduzindo a conversa aqui no bate-papo mesmo, bem nos moldes do primeiro episódio. Uma conversa descontraída ao mesmo tempo. A ideia é trazer informações bastante técnicas para que todos possam entender e compreender o uso dessas ferramentas, né, as geotecnologias. Marildo, conta pra gente então aí qual foi o seu primeiro contato com essas geotecnologias assim que você ingressou dentro da Polícia Militar de Goiás, dentro da corporação. Explique para nós com mais detalhes. Você disse que foi voltado inicialmente no Batalhão Ambiental, foi isso? Isso, é porque assim, como que funciona? Só para quem está nos acompanhando aí entender. Então, nós fazemos o concurso para entrar na Polícia Militar. Então, ou seja, nós vamos ser ali combatentes, nós vamos ir para a rua. Então, todo policial só forma na polícia depois de passar pelo estágio 1, por exemplo. E o estágio 1 é a atuação direta na rua mesmo. Nós vamos abordar, vamos fazer patrulhamento e assim por diante. No estágio 2, você já vai para a própria unidade onde você vai trabalhar. E o que aconteceu? No meu curso de formação lá, que durou mais ou menos 9 meses, nós ficamos lá dentro da polícia, que eu pensava assim, né? Eu passei no concurso, agora eu não preciso mais estudar. E muita gente não tem essa noção, mas lá dentro o policial estuda demais, mas demais mesmo. Eu estudei mais lá dentro da própria polícia do que quando eu estudei para entrar na faculdade para passar no próprio concurso. Então a população em si não tem essa noção. Mas ainda mais que a gente estava fazendo essa pós-graduação lá, foi um curso assim bastante puxado também nessa parte de literatura e assim por diante. Então como que funcionou? A gente teve essa formação e durante o curso de formação abriu a possibilidade de diversas unidades especializadas. Como assim? Por exemplo, tem a Rotan, tem o Choque, tem o Graer, que é aquele do helicóptero, e assim por diante. E dentre eles também tem o ambiental. Então surgiu o curso ali, pessoas lá do ambiental ficaram sabendo que eu era formado em geoprocessamento e já tinham me procurado, falou, olha, a gente quer criar um departamento lá com essa pegada de processamento de imagens, de PDI, para analisar, verificar crimes ambientais, e a gente tem interesse que você vá trabalhar lá com a gente. Aí nesse meio aí surgiu o curso especializado lá de ambiental. Então eu peguei, fiz minha inscrição, aí você tem que fazer esse curso. Então esse curso lá demorou mais ou menos 2 meses. Então, ou seja, um curso aí de direito que tem ali o ambiental em si, eles estudam ali poucas horas, se eu não me engano ali umas 40 e poucas horas voltado para o ambiental. O meu curso ele foi 2 meses, então deu quase 400 e tantas horas voltado para o ambiental. Então lá a gente teve instrução de drone também, né? Eu já tinha uma noção, mas lá teve sobre GPS, teve sobre identificação de madeira e assim por diante. Então é um curso bastante completo. Então a partir daí, depois da minha formação, então eu já fui trabalhar diretamente no batalhão ambiental. Era comando de policiamento ambiental. Hoje já é batalhão ambiental devido a algumas modificações que teve lá. Mas em questão de estrutura em si não mudou. Então lá a gente, assim quando a gente chegou lá, eu já fui trabalhar nesse novo departamento lá que chamava Centro Técnico Ambiental. E dentro desse centro lá, a gente fazia diversos relatórios, utilizando, inclusive, diversas ferramentas ali de geoprocessamento. Então, assim que começou a minha vida, né, como geoprocessamento lá, servindo dentro da Polícia Militar. Interessante. Aí fica uma pergunta. Você trabalhava com a coleta dessas informações em campo e depois você mesmo processava ou tinha uma equipe que auxiliava? Nesse momento aí, você estava lotado nesse batalhão ambiental, o seu trabalho era mais de campo, mais de escritório, como diz, né, de gabinete, quando estava para processamento de dados? Você fazia as duas coisas? Como era exatamente a sua atuação nesse local? Lá como funciona? Igual, por exemplo, eu vou tentar explicar isso, mas todo o registro que o policial faz, que a gente chama de RAI, que é o Registro de Atendimento Integrado, ele gera um relatório ali interno da polícia, né? Não só a polícia faz ele, mas
a própria Polícia Militar, os bombeiros, Polícia Civil. Então, quando coleta esses dados e registra o atendimento, tem uma coordenada lá, a latitude e a longitude. Então, essa já é uma das formas de coletar o dado, né? Então, a gente pode utilizar esses dados para fazer alguns processamentos. Mas, em si, lá no ambiental, como que funcionava? Os policiais das unidades que atendem, que é regionalizado dentro do estado de Goiás, eles vão atender as ocorrências. Então, se precisar ali coletar algum perímetro, coletar alguma coordenada, eles mesmos conseguem fazer essa coleta. Aí, por exemplo, precisa ir lá e fazer um estudo mais avançado, às vezes aplicar a fotogrametria, fazer uma análise mais assim, acurada das informações. Aí não tinha como, aí realmente tinha aqui o profissional lá do geoprocessamento e eu era empenhado lá nessas funções. Então, além de eu ir a campo lá, coletar essas informações, eu também voltava para o escritório lá onde a gente ficava e fazia todo o processamento também. Legal. Só fazer um parênteses aqui, o Amarildo usou o termo fotogrametria, né? Como o nosso público aqui, alguns são da área e outros não, deixa eu fazer uma breve explicação. Fotogrametria ou aerofotogrametria é a tecnologia, né, que permite sensores aerotransportados, ou seja, via aérea, né? Antigamente eram os aviões convencionais, fomos buscar o histórico mais atrás, começou com os balões ali, com o avanço da Segunda Guerra Mundial, passou-se a ser acoplado nos aviões, aí a chamada aerofotogrametria convencional, e hoje temos os drones, né? Os drones hoje eles são parte dessa tecnologia que permitem, com um sensor, uma câmera, né, fazer o registro fotográfico que permite a captação de informações. Pegando esse gancho, Amarildo, me parece que vocês trabalham bastante com drones também, né? Qual seria a principal aplicação dessa ferramenta dentro da atuação de vocês lá? Então, lá nós vamos, assim, utilizando as ferramentas conforme a demanda. Então, nós recebemos diversas denúncias lá e, às vezes, também solicitação do próprio Ministério Público, a gente dá um apoio lá e fazer alguma verificação. Então, por exemplo, se surgir alguma reintegração de posse, a gente vai com o drone e analisa se teve algum impacto ambiental ali na área que foi invadida. Agora, por exemplo, surgiu ali também uma degradação em determinada propriedade e já está lá no Ministério Público, o Ministério Público quer saber se realmente ele cumpriu o PRAD, né? O PRAD é o Plano de Recuperação de Área Degradada, para quem não é da área e não conhece, né? Então teve um desmatamento ali, por exemplo, aí vai para a Justiça e tal, e o Ministério Público pede ali como compensação do dano que foi causado ali que o proprietário faça esse PRAD. Então ele contrata profissionais aí da área, eles vão lá e realizam esse PRAD e solicitam uma visita técnica lá para ver se realmente esse PRAD está cumprido. Então, por exemplo, o crime ambiental em si, ele deixa vestígio. Se estava uma determinada, um dossel ali cheio de árvore e tal, se ele foi suprimido, a gente vai constatar com técnicas aí de geoprocessamento se aquela área ali foi degradada mesmo, se realmente suprimiu a área ali, né? Então a gente vai lá e verifica isso. Só que antes disso a gente já faz uma análise prévia. Eu consigo ali identificar antes de ter acontecido o desmatamento e após ter acontecido o desmatamento. Depois a gente desloca em campo também para realmente constatar se o proprietário cometeu o crime. Como assim constatar? Porque se ele tiver a licença e tiver ali desmatado, então ele está dentro da lei, não tem problema algum. Mas nesse caso, para chegar lá no Ministério Público, para ter um PRAD, ele realmente infringiu a lei. E com base nisso, a gente vai lá verificar se realmente ele está cumprindo aquilo que o Ministério Público determinou. Então, esse é um exemplo, né? Tem diversos casos. Já teve também de uma barragem que o proprietário, lá numa fazenda de Cristalina, ele tinha uma lâmina d'água ali permitida que ele poderia fazer de uma barragem para ele extrair água dali para irrigação. Só que ele tinha uma quantidade X, de permissão, só que ele já estava ali 3 vezes a mais da lâmina d'água do que estava permitido. Então, com as técnicas ali também de geoprocessamento, utilizando o drone, a gente fez uma análise prévia ali, calculou a lâmina d'água, depois constatou como que estava mesmo no local, com base na fotogrametria, igual o Hélito explicou lá como que funciona, né? E depois voltamos para o escritório, fizemos o processamento e comparamos a licença que ele tinha, qual que era a área atual, e eu fiz o desenho lá da área que realmente ele deveria chegar.
Então lá ele já estava fazendo a vazão lá, né, para reduzir isso. Depois a gente voltou lá e verificou se realmente estava atendendo a necessidade ali, a delimitação do Ministério Público. Legal. Interessante, né? Só fazer uma pergunta, Wellington, aí para o Amarildo. Amarildo, em relação às bases de dados, né? Como a gente percebeu aí na sua fala, vocês geram dados novos, né? Como que vocês organizam, né, essas bases de dados dentro da sua corporação ali, do seu ambiente de trabalho? Tá, então assim, como esses dados lá, não tem muitos técnicos de geoprocessamento em si dentro da polícia. Eu só conheço mais outro policial lá que tem essa informação. Então, ou seja, não é qualquer pessoa que consegue lidar com esses dados. Então, eu tenho tipo um servidor lá de todos esses dados lá que eu vou gerando. Então, todos os mapas que eu gerei, as fontes de dados ali, eu tenho pastas organizadas, tanto no Drive, né, para ter como backup ali, como também, o Drive, para quem não sabe, é um local virtual aí, né, que a gente consegue guardar nossos dados lá. Então, tem tanto esse backup lá no Drive, como também no computador lá que eu utilizo. Então, esses dados ficam lá. Então, a gente vai gerando mapas e com base nesses arquivos também que a gente coleta, né, esses dados que a gente coleta em campo, a gente vai armazenando lá para sempre que possível a gente estar utilizando ele, né, com o mais alto possível, né? Então, ele fica lá ao meu acesso lá mesmo. Quando alguém solicita, aí a gente tem que passar para cima, né? O pessoal pega, analisa e tal a disponibilidade, a possibilidade de disponibilizar, aí a gente passa para terceiros, né? Mas tirando isso, fica mais lá só com o nosso acesso mesmo. Esses são os que eu gero, né? Agora, o que a própria polícia gera, aí já pertence à segurança pública, né? Aí já não é nem da própria polícia, é da própria segurança pública mesmo. Aí a gente, quando a gente precisa desses dados, aí é a gente que tem que solicitar. Legal, interessante. Quer complementar, Hugo? Pode complementar a sua pergunta aí. É só complementar, assim, porque como são dados que têm ali um certo sigilo, né, até da justiça mesmo, né? Eu acredito que aquilo ali tem que ficar armazenado durante algum tempo, né? Porque se a justiça solicita por algum motivo, né, dentro de algum processo ali, né, aquele dado, né, ele tem que estar armazenado ali, né? Então, a própria polícia, ela mantém esse dado, né, dentro de um servidor web, alguma coisa assim, para que ela tenha esse dado durante um longo período? Isso, justamente. A gente tem um local onde a gente armazena lá, e principalmente esses que eu gero lá, né? Esses lá eles já estão na nuvem, então assim, na nuvem em si a gente não perde, né? A gente tem ali ele para sempre. Sempre que a gente precisar deles ali, a gente vai ter. Agora, a própria segurança pública, aí eles já têm toda a estrutura lá de como ele vai armazenar esses dados lá, né? E o dado da segurança pública em si eu não tenho acesso. Sim. Ainda falando sobre os dados, Amarildo, conta pra gente aí sobre a questão do imagem de satélite. É sempre algo que chama muita atenção, principalmente para quem não é da área. Eu falei isso no episódio passado, que até um tempo atrás isso era coisa de ficção científica, né? Falar de imagem de satélite, aquela coisa. E hoje faz parte do nosso dia a dia. Para outros tipos de trabalho que são executados pela corporação, quais são as imagens de satélite? Quais são os sensores que vocês mais utilizam? Alguma plataforma específica? O que vocês fazem? Quando assim é muito básico a análise, eu utilizo o próprio Google Earth lá mesmo. Eu verifico ali aquelas imagens que já estão disponíveis e analiso, porque são imagens ali de alta resolução, que a gente consegue ver muitos detalhes e dependendo da situação, se é uma análise muito básica, eu só utilizo ela mesmo. Então com ela ali eu já desenrolo. Agora, se for necessário eu utilizar mesmo imagem de satélite, né? Aí eu utilizo normalmente lá o Google Earth Engine, e aí já é um outro sistema, também é do Google, né? Mas ali a gente tem que ter algoritmos para a gente processar as imagens, que ali tem, tipo um banco de dados de imagem mundial, né? Para quem, bem resumidamente, o Google Earth Engine é isso, ele tem imagens ali, diversas imagens de satélite, a que eu mais utilizo lá é a do Sentinel, né? O Sentinel-2, que tem uma resolução lá de 10 metros. Resolução espacial nominal, que a gente chama, né? Eu não quero ficar entrando muito assim em termos técnicos, né? Mas só para a população entender a quantidade que a gente consegue representar do terreno ali no computador. Então, tipo assim, registrou ali a imagem, a gente consegue ter uma noção disso. Então, 10 metros seria o quê? Ele pega ali o quadrante, 10 metros, faz uma interpolação e registra
representa, né, tudo que está dentro daquele quadrante ali de 10 metros num determinado pixel. E com base, quanto menor isso, melhor vai ser a precisão. Então, ali o Sentinel ajuda a gente a processar imagens em grandes escalas. Então, se eu quero verificar um desmatamento que foi muito grande, eu posso usar o próprio Sentinel. Ele já vai me atender ali, porque é uma área degradada muito grande. Isso aí já vai me representar de uma forma legal. E é uma imagem gratuita, né? Eu posso entrar lá, processar, e ali mesmo já faz tudo online mesmo. Só se caso eu precisar gerar o mapa mesmo com os dados para colocar no relatório, aí eu extraio essa informação de lá. Caso contrário, eu faço o processamento tudo ali mesmo, só para eu já ter uma análise prévia da situação ali do local. Então eu utilizo muito o Sentinel-2. Caso necessário, tem alguma, né, sobreposição ali de nuvens, ou ausência de informação, eu começo a utilizar o Landsat 8 também. Então a resolução, se eu não me engano, ali está em 30 metros, né? Então, o Landsat ali 8, ele está nessa resolução de 30 metros. Então, quando eu não consigo ali uma imagem do Sentinel, ele tem uma resolução ali temporal de 5 dias. Então, de 5 em 5 dias, ele me dá uma imagem nova ali. Se nesse período aí, de 5 em 5 dias, não tiver a imagem que eu preciso, naquele intervalo ali que eu preciso identificar alguns desmatamentos, eu vou buscando outros meios. Outro meio, por exemplo, é o Landsat 8. Então, a gente utiliza muito para isso, para principalmente detectar desmatamento, desvio de curso d'água, para verificar se teve algum desvio ali, para ver barragens, né? Então, tudo isso aí a gente consegue identificar analisando essas imagens aí. Então, a resolução que a gente mais usa é essa, de 10 metros. Se teve a ausência, a gente utiliza a de 30 metros ali do Landsat 8. Agora, se eu preciso de uma precisão melhor, aí eu utilizo o drone. Aí a gente tem que ir realmente a campo e fazer uma aerofotogrametria lá para ter uma imagem melhor. Ficou bem claro. E você até adiantou a resposta. Eu ia te perguntar se você já tinha usado alguma imagem de acervo, né, uma imagem mais antiga, para esses casos que, quando tudo que envolve o meio ambiente, você precisa conhecer o histórico, né, da área. Se houve desmatamento anterior a uma determinada data. A série de satélites Landsat, para quem não conhece, pessoal, são satélites americanos lançados na década de 70, né? Já está na 8ª versão, que é o Landsat 8. O que ficou mais tempo em atuação foi o Landsat 5, ficou mais de 20 anos em funcionamento. Teve o Landsat 7, que também forneceu boas imagens, mas ele não durou muito tempo em violista espacial, como a maioria vira, né? Porque quando você lança o satélite, ninguém vai lá depois buscar, não tem jeito. E o Landsat 8, ele é hoje uma das principais ferramentas que possibilitam essas análises. Como a atuação aí da Polícia Militar exige uma melhor visualização das feições que são representadas, aí caímos na limitação, né, da resolução, a chamada resolução espacial. Então, 30 metros às vezes não atende, né, Amarildo, que vocês precisam, porque um pixel de 30 metros pode caber muita coisa ali dentro. E ao mesmo tempo ele pode generalizar aquela informação e fica um borrão, né? Mas já aconteceu com vocês de algum momento não terem as imagens do Sentinel disponível para vocês e tiveram que usar as imagens do Landsat? E se sim, você diz que usa de vez em quando, né? Supriu a necessidade de vocês ou como foi? Supriu, porque quando foi necessário utilizar de Landsat 8, era uma área muito grande. Assim, era uma propriedade que teve um desmatamento assim, gigante, a gente nem acreditou quando a gente viu. Aí, assim, como a área era muito grande, já deu ali para constatar. Aí eu fiz ali uma análise na época por vetorização e também pelo NDVI ali, né? Então eu extraí as informações da imagem utilizando tanto a vetorização, a digitalização ali, né? Para eu constatar a área que foi realmente degradada e também sobre o índice de vegetação ali, o NDVI que eu utilizei lá, subtraindo as bandas lá, para ter o resultado final ali, constatar de duas maneiras que realmente houve aquela supressão, né? Que como era um caso assim bem relevante, né? Então a gente tentou fazer um relatório ali bem fundamentado mesmo, usando mais de uma forma ali para constatar que realmente houve a supressão ali naquele local. Beleza.
Pegando um link nesse raciocínio aí das imagens de satélite, né? E complementando aí o que o professor Wellington colocou sobre a série de satélites Landsat, a gente tem um satélite aí em lançamento agora que é bem interessante, que é o Sibers 4A, né? Eu não sei se o Amarildo já ouviu falar nessa nova imagem, né? Mas ela na banda pancromática, né? Para quem não conhece, as imagens de satélites, elas são disponibilizadas em bandas, né? Então nós temos uma faixa, né, que é referente à faixa do espectro do visível e tem uma parte dessas bandas que é a banda pancromática. Essa banda pancromática, ela sempre tem uma resolução espacial um pouco mais acurada, né? E aí, nesse satélite em específico, o Sibers 4A, ela está chegando a 2 metros, né? Então, imagine que é uma imagem de satélite onde a gente consegue visualizar uma área de 4 metros quadrados, né? Obviamente que a gente precisa fazer um procedimento, né, de reprocessamento dessas imagens para que ela consiga chegar nesse nível, né, de discriminação. E aí eu fico pensando o seguinte, em relação a esses levantamentos, Amarildo, por exemplo, para fazer um levantamento de uma área menor, o drone ele atende bem, né? Porque dali você faz o voo naquela área, né? E resolve o seu problema. Agora, em uma área grande, né? Eu acredito que seja interessante o uso de imagens, né? Que tenham essa qualidade, né? De resolução, né? O que você poderia falar sobre isso aí para a gente? Não, então, é fundamental. Quanto mais assim melhorar a resolução, né? E mais satélites aí disponíveis para a gente de forma gratuita, facilita demais o nosso trabalho, né? Eu não cheguei a utilizar as novas imagens aí do Sibers, não cheguei a mexer nele, né? Mas o que acontece? Como que eu fazia para solucionar isso? Quando eu precisava ali processar imagens de locais mais amplos, a gente lá tem diversas baterias, a gente tem tipo um hub e também aquele adaptador que eu carregava na própria viatura mesmo. Então era tipo uma fonte ali que eu colocava na própria bateria ali da viatura. Aí ele tinha ali o espaço para carregar diversas baterias, eu colocava ali, já deixava carregando, além das demais que eu já levava de reserva ali. Então a gente analisava mais pontos, mais ali onde a gente tinha noção que realmente foram mais críticos, né? Então, como a gente não conseguia analisar uma área tão grande, eu fazia isso. Então eu levava baterias reservas, deixava carregando ali ao mesmo tempo e fazia a fotogrametria. E como funciona, o pessoal entender. A gente só faz um plano de voo antes de fazer esse ir para campo e tal, a gente planeja ali, coleta ali as informações do quadrante, qual vai ser a área, qual que é o tamanho, como que é a declividade ali do local, se tem morro e tal, então a gente faz essa análise prévia. Aí vai para campo, chegou lá em campo, a gente dá um comando ali no drone, ele sobe e vai fazendo toda a área. Quando a bateria está acabando, ele volta para o mesmo local onde eu estou, eu substituo a bateria, então coloco outra bateria nele, ele volta de onde ele parou e continua ali a tomada de fotografias. Parou de novo, ele vai voltar ali onde eu estou, enquanto isso eu tirava a bateria e já colocava outra para carregar. Ou seja, né, é meio que uma adaptação ali que a gente faz para suprir a nossa necessidade. E assim a gente conseguia ir aumentando aquela limitação que a gente tinha. Então se com uma bateria eu tinha um quadrante mais ou menos, né, pequeno, eu ia aumentando com base na quantidade de baterias que eu tinha. Então, com isso aí, a gente ia fazendo um processamento. E se não era possível concluir num dia determinada área, a gente já ficava no local ali expandindo as áreas, né? Se eu tivesse já na época um satélite assim com a resolução de 2 a 4 metros, isso aí no próprio escritório ali a gente já iria solucionar. Coisa que a gente tinha que fazer ali em campo que demoraria 2, 3 dias, a gente faria ali em poucos minutos. Hoje, né, já é possível fazer isso em poucos minutos já dentro do escritório. Quando a gente tem ali imagens de alta resolução, principalmente gratuitas, né? Interessante aí, Maria, da sua colocação, porque mostra que a evolução, né, das imagens de satélite, né? Esse ponto que você tocou, ele é bem interessante porque
Para a gente que é da área, né, e já se conhece há algum tempo, você lembra que lá em 2010, por exemplo, a gente era quase impossível pensar numa imagem gratuita, né, com a resolução de 2 metros, né? Então, isso aí realmente revoluciona, né, a forma da gente monitorar, né, o meio ambiente, né? Isso é muito interessante, porque teve uma foto até que eu tirei lá na unidade onde eu estava lá. Eu tava com 3 drones, um deles assim cabia na palma da minha mão, cara. Eu falava assim, moço, que dia que eu ia imaginar, quando a gente estava lá no Instituto Federal, onde a gente estudou, pegando imagens de avião que foram tomadas ali, montando uma maquete, colocando tudo assim, numa maquete de isopor, marcando pontos ali, a fazer isso que hoje é feito assim, ó, em questão de 5 minutos eu já processei tudo, com imagens ali realizadas com drone. Então, ou seja, a tecnologia avançou, isso aí, o custo-benefício hoje em dia está muito mais acessível para diversas pessoas. Antigamente uma pessoa tinha que, um profissional da área, tinha que contratar um avião, quanto que não era caro para você fazer determinada região ali, com base na tomada de avião ali, né? A fotogrametria realizada por avião, fora o trabalho que você tinha, né? Eu lembro lá na faculdade a gente fazendo o plano de voo no AutoCAD, desenhando todo o percurso ali que o avião iria fazer. Hoje já tem aplicativos que fazem isso aí de uma forma muito automatizada, mas eu chamo a atenção o seguinte, hoje está muito fácil, né? Então várias pessoas começam a executar essa ferramenta sem ter o conhecimento base que tem ali por trás disso. Isso aí é um perigo que eu vejo, porque muitas pessoas tratam o drone como se fosse um brinquedo, né? E aquilo ali é uma aeronave, querendo ou não, é de pequeno porte, né? Mas é uma coisa ali que a gente tem que ter todo o cuidado com ela. Então é fácil, né? Tá ficando mais fácil, basta clicar ali e arrastar, já tem a área ali que você quer, uma área ali que você quer fazer, né? A fotogrametria. Mas a grande parte das pessoas tem acesso àqueles aplicativos ali, mas não quer estudar uma cartografia que está ali por trás, todos os cálculos que está ali, para você saber por que eu vou tomar essa sobreposição aqui e não a outra. Então o pessoal não tem muito essa noção, né? Mas os pontos positivos facilitou demais. Os outros pontos, as pessoas também têm que se atentar a essa base teórica que está por trás ali. Não é um brinquedo aquilo ali, né? É uma coisa ali profissional que facilita demais o nosso trabalho hoje como gestor ali de geoprocessamento, mas que tem esses detalhes aí que também que a gente tem que se atentar. Marildo, uma curiosidade aqui, qual equipamento que vocês utilizam? Qual o drone? Qual o modelo dele? Nós temos lá, é o que eu mais gosto, né? O Phantom 4 Pro, ele já saiu de linha, mas até hoje é o que eu mais utilizo lá, porque ele atende a minha necessidade. E tem o Mavic, que meio que substituiu o Phantom, né? E nós temos também lá o Mavic Enterprise, que é aquele que tem o infravermelho. E vocês já tiveram alguma demanda de uso com infravermelho? Vocês já fizeram algum tipo de levantamento para fazer um NDVI, algo nesse sentido? Não chegou a ter, porque quando a gente comprou ele, foi até quando teve aquelas barragens lá, acho que é em Mariana, né? Então a gente começou também a analisar algumas barragens aqui no estado de Goiás. Aí como assim, compete à polícia analisar isso, né? Tem aquela discussão. Mas nós fomos lá justamente ver se teve algum impacto ambiental, né? Eu levantei todos os pontos lá da ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, então eu mapeei todas as barragens de rejeito que tinha no estado. E a Polícia Militar foi em todas essas barragens, analisar como que era. Lá tinha, no nosso departamento, engenheiro ambiental, tinha engenheiro civil, tinha pessoas formadas em biologia. Então foi feito todo esse trabalho lá. Aí quando adquiriu esse drone, foi um processo assim um pouquinho mais demorado, foi justamente para verificar se tinha a possibilidade de analisar essas barragens, se tem alguma fissura, se tem alguma coisa ali que poderia ser feita uma análise prévia para depois evitar futuros, né, tragédias aí. Então a aquisição desse drone foi mais para isso. Só que a gente não chegou a ir lá a aplicar isso, né? Não chegou a utilizar esse drone com essa finalidade. A única coisa que a gente utilizou foi mais para ver essas imagens ali de calor, diferenciar a vegetação ali e a presença de algum calor ali dentro dessa vegetação, não tão profunda, né? Não tão ali
como é que eu posso falar assim para a população entender? Tinha que ser mais superficial, ele não podia estar numa mata tão fechada, porque esse drone lá, ele é meio limitado a câmera dele. Ele não consegue, né, aprofundar tanto ali devido ser um custo-benefício mais baixo esse drone lá. Quando é assim para fazer análises mais profundas, tem que ser um drone bem maior, com câmeras já independentes. Então esse lá é uma câmera mais simples que consegue ter essa detecção aí para separar ali os calores, mas dependendo de onde está a profundidade ali do alvo que a gente quer analisar, ele não consegue, né? Então assim, tem uma pessoa ali numa mata, dependendo do jeito que é a mata, você consegue identificar essa pessoa ou um determinado animal que está ali, né? Então essa aplicabilidade aí nos ajuda ainda hoje, às vezes tem algum gado ali que está perdido, que você quer encontrar ele, ou então o próprio bombeiro utiliza ele também para tentar encontrar pessoas, dependendo do nível ali da vegetação. Então hoje a aplicabilidade dele é mais ou menos essa. A gente não chegou ali a utilizar ele no fim ali primordial que a gente queria no início. Não chegou a utilizar, não. Interessante. Aí me gerou uma curiosidade também aqui agora. Você está lotado aqui em Goiânia, né? É isso. Em Goiânia. Qual foi o lugar mais longe que você já precisou ir? Eu acredito que a jurisdição será sempre dentro do estado de Goiás, né? Uhum. Mas dentro do estado de Goiás, qual o lugar mais longe que vocês chegaram a fazer algum tipo de trabalho de monitoramento ou qualquer outro tipo de aplicação ambiental? Então, para quem não entende, assim, a polícia militar em si, inclusive ali a ambiental, ela atua no estado de Goiás inteiro. Então, onde tem demanda, a gente vai. Por exemplo, Aruanã, Cristalina, que ali tem bastante pivô, a gente já foi lá também. Ali, Caldas Novas, tem até vestígios de Mata Atlântica aqui no estado de Goiás, então a gente já fez análise lá também, né? Muita gente não sabe essa informação, mas já fizemos análise lá também. Então, assim, onde tem a demanda, é bom por isso. O geoprocessamento é isso, são ferramentas. Então, surgiu uma demanda lá no norte do estado, lá em Porangatu. O que é a situação lá? A gente já faz uma análise prévia. Precisa deslocar lá? Não, então vamos. E com base nessa análise prévia, a gente já sabe mais ou menos como que a gente vai solucionar isso lá em campo, né? Então, a nossa abrangência é no estado inteiro. Teve demanda, teve solicitação, a gente vai atender, como se fosse um atendimento aí na rua normal. Teve um furto aqui, teve um roubo. Não chama a Polícia Militar? A mesma coisa. E a Polícia Militar do estado de Goiás atende Goiás inteiro, né? A Polícia Militar Ambiental é a mesma coisa, ele vai atender qualquer ocorrência que estiver e chegar ali como denúncia ou então como solicitação do Ministério Público, independente de onde for, a gente vai, né? Então, assim, a gente já atendeu praticamente o estado inteiro. Interessante. Essas demandas, não sei se você tem essa estatística, ela vem principalmente da população, essas denúncias de desmatamento, de queimadas, algo nesse sentido, do Ministério Público ou algum outro órgão? Não sei se existe algum tipo de cooperação entre a Secretaria de Meio Ambiente, alguma coisa nesse sentido. Explica para a gente como funciona. Não, então, isso aí vem muito da população e também de solicitações do Ministério Público, né? E também já, assim, são muito por períodos, né? Mas já teve diversos, assim, operações em conjunto, por exemplo, a CACEMAD, né? Com o Ministério Público. Então, conforme vai surgindo as demandas e vai chegando para a gente vai atendendo. Mas tem sim essa interação. Em grande parte vem da própria população, que constata alguma coisa, do próprio patrulhamento também do policial, que ele está ali em campo fazendo o patrulhamento, e caso ele se depare ali com alguma motosserra ali, né, ele escuta, ele vai deslocar lá para averiguar. Aquele cara ali tem licença, ele está fazendo o patrulhamento ali. Ele se depara com um crime que está acontecendo ali, ele também vai lá averiguar, sem ter denúncia, sem nada. Então, esse patrulhamento preventivo aí também acontece por própria, assim, a própria patrulha ali, tanto rural como ambiental, e a polícia em geral também. Não é que é só a polícia ambiental que vai atender, às vezes a própria polícia de área ali está passando em um determinado local ali, identifica um crime também aqui dentro da própria cidade, ele vai solicitar que a polícia ambiental vai lá. Interessante. Pegando um link aí na fala de vocês, Amarildo, como que está a questão do monitoramento, né, das nossas APPs aí no estado de Goiás?
É porque, como a gente sabe, né, a cada ano a gente vem perdendo cada vez mais, né, essas áreas aí que são tão importantes na proteção dos nossos cursos d'água, né? E a gente tem problemas graves aí, principalmente na bacia ali do Piracanjuba, né? Onde a gente tem praticamente nascentes que já estão secando, né? A polícia ela tem alguma atuação em torno disso? Tem também. Isso aí vai, igual, por exemplo, a gente já atendeu solicitações do Ministério Público para ir verificar como que funciona, só para o pessoal também entender. Quando tem um APP, normalmente ela tem que ser cercada ali com cerca, para o animal não ter acesso e também para a preservação ali do local. Quando o Ministério Público solicita para a gente ir lá verificar se realmente aquela APP ele está dentro do padrão, a gente vai verificar lá, a gente vai em campo, marca o perímetro ali, né, faz a aferição ali do perímetro para ver se realmente está conforme, está descrito lá na licença dele, porque vamos supor, o cara tem o CAR da propriedade, ele já declarou ali onde que é a reserva legal dele, a APP. Se constata algum desmatamento ali, a gente pode ir lá e verificar por que houve aquele desmatamento dentro do APP, por exemplo, né? Então a gente vai lá, verifica e se for necessário, a gente vai fazer esse relatório, vai constatar se identificou ali alguma destruição ali dentro do APP, por exemplo, e vai encaminhar para o Ministério Público. Essa análise nossa ali mesmo do ambiental em si não é punitiva. A gente somente vai fazer um trabalho técnico para averiguar o que está acontecendo no local. Aí se constatou alguma coisa ali, ou então possível crime, né? Porque a gente, às vezes, no local ali, a gente não consegue identificar imediato se está acontecendo um crime ou não. Ali a gente vai para ver se o cara tem a licença e tal. Mas o que muitas vezes acontece? A gente teve uma denúncia, ou então uma solicitação, ou então a patrulha precisou do nosso trabalho mais técnico ali. A gente vai no local e verifica. Ah, não, aí a gente começa a levantar os dados. Aqui é a APP, a gente vai, leva os mapas, confere e tal. É aqui que é a APP. Então a gente vai verificar, ela está realmente delimitada? Ela está se enquadrando na área ali que realmente ela foi registrada? Aí, com base nesses dados que a gente levantou, a gente volta para o escritório e começa a cruzar os dados. Realmente essa área aqui está dentro da APP. Não, esse desmatamento aqui não aconteceu na APP. Não, ele realmente aconteceu. Aí a gente encaminha para o Ministério Público esse relatório e eles vão analisar para ver se cabe ali alguma punição, se vai ter que fazer uma PRAD ou uma punição ali para o proprietário, né? Então a gente faz isso, mas é mais por solicitações mesmo. Quando solicita, a gente pega e verifica. Ou então, quando também tem uma operação. Uma operação em determinado local. Vamos embora verificar ali que possíveis crimes tem ali no local. Então, com o geoprocessamento, a gente consegue analisar isso aí também. Se tem algum desvio de curso d'água ali, se houve algum desmatamento ali em determinada região. E com base nisso aí, a gente começa a cruzar. O foco agora é APP, então houve desmatamento ali. Está na APP? Com base nos dados ali que a gente tem, a gente consegue cruzar e verificar. Não, então se o foco é APP, não, esse desmatamento aqui não está na APP. Então, beleza, vamos para o próximo. A prioridade agora é a APP. A gente vai analisando até bater em cima das APPs e vai verificar por que houve aquela supressão ali em determinadas APPs. Interessante. Professor, você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Sim. Não, eu iria complementar aqui só com uma questão assim de mais de curiosidade mesmo, né? Se tem alguma forma de monitoramento, né? Essas APPs, né? Então, o monitoramento é o que eu faço lá com base no Google Earth Engine, que eu faço o processamento lá e verifico onde no estado tem desmatamento. Ele faz o processamento mundialmente, mas a gente consegue ali, com os filtros que a gente coloca ali, para o local que a gente tem interesse. Então essa análise seria mais ali, eu processo e verifico e faço a comparação de um dia para o outro. Teve alguma alteração? Entendeu? O monitoramento é mais nessa pegada. É mais manual mesmo. A gente não tem um software lá, por exemplo, igual no INPE lá, que fica processando lá e já me trazendo os resultados ali reais. Ainda a gente não tem isso. A gente só tem com base no ato ali que eu rodo o script, ele pega e me traz ali o resultado dos polígonos possíveis de ter desmatamento. Aí eu vou analisar, vou verificar, analisar ali as imagens se realmente é vegetação nativa ou não, ou se é uma agricultura. Aí a gente vai fazendo o filtro e vai analisando, sabe? Mas assim, automaticamente isso aí já ainda não tem.
Então, é interessante aí você colocar essa questão, né, Amarildo, porque a população já fica mais tranquila, né, de saber que existe, né, pelo menos um monitoramento, né, dessa questão, né? Isso. Porque há um tempo atrás, né, pelo que a gente tem conhecimento, né, essa questão ela simplesmente ela nem existia, né? A gente não via uma forma a não ser o processamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né? Uhum. Nós não tínhamos esse monitoramento aí tão regionalizado, né? Isso. E aí fica, né, também uma questão que poderia ser colocada, né, de que as instituições elas precisam ter mais parcerias, né? De repente, né, a gente poderia levar isso para dentro das universidades, né, para trazer soluções, né, para que esses órgãos eles sejam integrados, né, em prol da população. Então, acredito que a gente tem grandes oportunidades aí, né, que podem ser colocadas, né? Isso aí assim é o ideal, né? Quanto mais os órgãos do Estado em si trabalharem em conjunto, né, melhor vai ser para a população e também para nós também profissionais da área, porque o que mais acontece é assim, o Amarildo ali fez um processamento, a Natália, por exemplo, lá da SEMAD fez outro processamento da mesma área, por exemplo, entende? Então, ou seja, normalmente isso aí às vezes não caminha junto. Mas assim, a gente entende também que às vezes é difícil montar essas operações aqui assim em conjunto. Quem estava fazendo muito isso era o pessoal da. Eu esqueci o nome do departamento lá, moço. Eles estavam desenvolvendo junto com a SEMAD também, e junto com o Batalhão Ambiental. Como é que é o nome lá, moço? Eles ficavam ali próximo do centro. Eu esqueci o nome deles lá, sabe? Mas eles estavam fazendo tipo programas já para compartilhar dados juntos. Trabalhar também em operações juntas, sabe? Eu esqueci o nome do menino lá e do departamento. Eu vou ver se eu consigo lembrar aqui pra eu confirmar isso. Mas esse trabalho aí, em trabalhar em conjunto, eles já estavam buscando isso. Inclusive essa interação também com a UFG, com a polícia, também já estava acontecendo, que a gente estava com, se eu não me engano, 4 estagiários lá da Universidade Federal também, que trabalhava lá nesse departamento que eu estava também. Interessante. Vamos então passar agora algumas perguntas aí para o Amarildo que os alunos fizeram. Vou colocar aqui. Bom, como é um tema muito interessante, eu gostaria de fazer 2 perguntas. A primeira seria em relação à obtenção dos dados. Se vocês captam dados somente em campo ou usam algum banco de dados restrito. E a segunda é em relação à documentação, se é válido a criação de mapas para provas ou o geoprocessamento atua somente na questão de planejamento. Ficou fácil ouvir o Aldir? Foi a compreensão? Deu para entender. Beleza. Então é o seguinte, em relação à obtenção dos dados, né? Isso aí, conforme eu estava dialogando aqui com os professores, depende muito da demanda. Então, por exemplo, nós utilizamos dados de bancos abertos, por exemplo, utilizamos, igual, por exemplo, tem o OpenStreetMap, não sei se todos têm o conhecimento dele, mas assim, quando eu preciso ter diversas vias ali de determinados locais que eu não tenho acesso, estradas vicinais, as principais rodovias de determinados locais, esse OpenStreetMap tem lá nele. Então eu entro lá e baixo esses dados aí para me montar, por exemplo, um mapa de localização para eu orientar o pessoal que vai ser empenhado no trabalho como que ele vai chegar no local. Ou então no próprio relatório que a gente tem, vai ter ali um mapa de localização lá para o promotor, ou às vezes o juiz lá quando for julgar o caso lá também ter uma noção de como chega no local, às vezes ele quer lá fazer alguma análise, né? Outra coisa, o CIEG, não sei se o pessoal conhece, mas é um banco ali de geoprocessamento que tem diversos dados aqui do estado de Goiás. Então, às vezes você precisa de alguns dados ali, lá no CIEG tem tudo. Grande parte lá eu utilizo também do CIEG, é um banco gratuito, tem o site do IBGE, tem vários dados lá também, geográficos já prontos que a gente pode utilizar. Tem a ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, tem o próprio Google Earth Engine, que é um banco de imagens aí mundial. Então, assim, eu quero utilizar para tal e tal finalidade, primeiramente eu busco nos gratuitos, né, para ver ali
o que eu posso utilizar da melhor maneira possível. Agora, os restritos. Tem do próprio CAR, que eu tenho acesso lá ao CAR também, que é o Cadastro Ambiental Rural, que tem todas as propriedades cadastradas aqui no estado de Goiás, né? Não são todas, mas grande parte das propriedades já estão cadastradas lá. A gente tem acesso, como por exemplo, os proprietários, onde que está a APP, qual que é o perímetro. Então tudo isso aí a gente começa a casar os dados ali para a gente montar aquele planejamento prévio ali para subsidiar o policial que vai em campo. Outra coisa que eu citei aqui, que é os dados do RAI, que é o registro, Registro de Atendimento Integrado, que é utilizado não só pela polícia, mas pela Polícia Civil, bombeiros, e toda vez que o policial vai e registra uma ocorrência, me gera esse RAI. Então esse RAI ele tem a latitude e a longitude. Com a latitude e a longitude a gente consegue fazer diversas aplicações aí voltadas para essa finalidade ambiental, de criminalidade, assim por diante. E também tem os levantamentos que nós fazemos também em campo, com o uso do drone, o uso do GPS, às vezes para medir um app, eu posso usar até mesmo a própria Treno, ou então aqueles medidor digital, né, que eu já tenho também com laser, assim, já calcula a distância. Então todos esses dados aí a gente consegue levantar. Tá? Então, a gente utiliza o que tiver disponível e conforme a nossa necessidade ali. Essa foi a primeira pergunta, né? Agora, em relação à segunda pergunta, se o geoprocessamento ali ele é utilizado só para subsidiar, né? Ou então se ele realmente é fundamentado ali para basear a pena em si. Como que funciona? Grande parte dos trabalhos que eu participei lá, a gente gera um relatório. É semelhante ali ao mini artigo científico. A gente coloca ali as referências, coloca toda a análise que a gente fez do local, se há ali possíveis crimes, com diversos mapas, com todas as tecnologias que a gente utilizou. Então, eu sou lá o policial do geoprocessamento, que eu faço parte do mapa de processamentos e tal. Tem o policial biólogo, que ele vai identificar, ali houve desmatamento, quais espécies que foram desmatadas. Então, isso aí também vai colocar no relatório. Tem o policial ambiental, que é formado em engenharia ambiental também, que ele vai analisar casos ali. Com base nisso, a gente gera um relatório. Gerou o relatório ali, a gente vai apresentar para o Ministério Público, vai direcionar para ele. Normalmente, como que funciona para você analisar as infrações penais? Tem um meio ali que a Polícia Judiciária utiliza para apurar as infrações penais, que é o inquérito policial. E normalmente esse relatório que a gente faz, ele pode substituir esse inquérito policial para tanto o juiz ou o promotor ali fundamentar a pena que ele vai aplicar ao proprietário. Então, com base nesse relatório nosso aí, pode subsidiar para a aplicação da pena. Acredito que tenha ficado bem respondido aí. Beleza. Vamos passar então aqui para... Professor, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade também, tá? Então, ok. Eu acho que ficou muito claro aí a resposta do Amarildo, né? Acho que a gente pode prosseguir. Então vamos para a segunda pergunta. Gostaria de saber a resolução das imagens que vocês usam e se ela causa algum tipo de distorção. Se sim, como vocês lidam com esse, digamos que, erro? Já ocorreu alguma situação de vocês chegarem em campo e por alguma questão de imagem ou tempo, a situação ali era diferente do que vocês estavam preparados? E como vocês lidaram com isso também? Tá, a resolução que a gente mais utiliza lá, eu sempre costumo falar isso, né? Eu sempre estou repetindo isso, mas vai de acordo muito com o nosso objetivo ali. E grande parte do nosso objetivo não precisa de uma resolução tão assim, boa. Né? O que seria uma resolução boa ali? Seria aquela semelhante do Google Earth lá, que seria questão ali no máximo até 1 metro, né? Então, o que a gente costuma mais utilizar quando é para processar áreas grandes ali? Eu utilizo muito o Sentinel-2, que tem uma resolução espacial nominal de 10 metros. Então, ali já soluciona grande parte dos nossos problemas ali que a gente precisa analisar previamente e também para depois detectar possíveis crimes. Quando tem, por exemplo, nuvens tampando ali o local onde eu preciso do resultado, eu utilizo também o Landsat 8, que já está na resolução aí de 30 metros. Então, quando ali, porque o Sentinel-2 tem uma resolução ali de 5 em 5 dias, temporal, né?
Então, ou seja, de 5 em 5 dias ele passa ali naquele mesmo local. Então eu vou analisando as imagens. Nesse período aqui que eu estou analisando, já tem essa imagem disponível? Se durante aí 1 mês, 2 meses não tiver, aí eu já vou mudando as possibilidades ali. Então eu vou para o Landsat 8. Não, beleza, o Landsat 8 me atende? Não, não me atendeu. Aí realmente eu tenho que ir a campo ali e fazer uma tomada ali com o drone. Então o que acontece? Hoje, assim, essas correções, para essas finalidades aí, quando é em grande escala, não preocupa muita gente, porque a gente só quer constatar ali se houve ou não o crime e fazer uma delimitação ali da área que foi extraída. Agora, quando eu preciso de uma coisa mais realmente assim acurada, que tem que fazer correções, a gente vai em campo, igual eu estava falando aqui, e utiliza o drone. Aí com o drone, a gente faz um pós-processamento, que aí sim faz todas as correções, faz a ortorretificação, que é trazer ali a imagem para 90 graus para a gente poder extrair informações, medições, tudo da imagem. E com isso a gente faz por meio da aerofotogrametria. E lá nós temos um software chamado Pix4D, que a polícia adquiriu ele para justamente essa atividade fim, para a gente poder fazer, quando necessário, esse deslocamento, independente de qualquer regional, qualquer local do estado, para fazer, em casos necessários, essa tomada aí mais precisa do local onde tem ausência de informações. Então, por exemplo, se eu obtive com base nessas que eu já tenho, beleza, senão realmente a gente tem que ir em campo. Ótimo. A nossa terceira e última pergunta, você já respondeu parte dela, mas vamos colocar aqui. Para processar essas informações geográficas, qual software você utiliza? Ele é pago ou ele é livre? Como processamento geral, grande parte já é processado no próprio Google Earth Engine lá. Se eu preciso, às vezes, extrair alguma imagem de lá, aí eu faço o download e tal. Aí, beleza, se eu precisei extrair essas imagens, onde que eu vou processar? Aí a gente tem o SIG, né? Que é o Sistema de Informação Geográfica, que são softwares apropriados para essas finalidades. E hoje, graças a Deus, aí surgiu o QGIS, na nossa faculdade, lá quando a gente fez, era só o ArcGIS, que era um software pago, e ele é muito caro. Por exemplo, ele vai sendo, o valor dele vai sendo agregado ali com base nas ferramentas que você vai utilizando. E o QGIS, ele já tem grande parte dessas ferramentas com excelência já de forma gratuita. Então, ou seja, nós utilizamos muito o QGIS para fazer esses mapeamentos, para fazer os processamentos com base nesses dados que às vezes a gente extrai de outros bancos de dados e precisa do processamento. Agora, para esse processamento da fotogrametria lá, que a gente faz a aerofotogrametria lá no local, aí a gente utiliza o Pix4D, que realmente não teve como fugir de comprar ele. Então, a Polícia Ambiental lá adquiriu esse software e a gente utiliza ele para fazer esse processamento lá das imagens tomadas pelo drone. Ótimo. Bem esclarecido aí. Existem sempre limitações, né, de tecnologia. Nem tudo que a gente vai conseguir de graça, né? Em algum momento vai exigir algum tipo de investimento da instituição ou do usuário que vai processar um grande volume de imagens. Eu não tenho muito conhecimento nessa parte de processamento de informações de drone, mas me parece que a grande maioria dos bons softwares, eles não são gratuitos, né? Pode até existir um ou outro aí, mas a grande maioria que vai exigir ali uma certa acurácia, né, uma certa precisão no processamento, da amarração, do georreferenciamento dessas fotografias, para fazer o mosaico ortorretificado, né, que seria o mosaico corrigido. Pelo que me parece, as melhores soluções, elas são sempre pagas, né? Isso, até porque como a gente vai subsidiar alguma punição que pode acontecer lá na frente, pensa se eu processar um dado e ele tem uma acurácia ruim. Aí a gente vai lá, pune o cara, depois o cara vem em cima da gente e processa outro dado ali. Às vezes o cara tem um profissional da área lá, processa e mostra que a nossa acurácia estava ruim. Então, assim, a polícia fez questão de adquirir um software renomado aí que dá um relatório ali, que traz um relatório para a gente final ali, que a gente até anexa junto ao relatório que a gente faz com todo o processamento. Qual que é a resolução que eu obtive, qual que é a qualidade, qual que é a acurácia. Então, assim, às vezes, né, a gente busca muitos softwares gratuitos e eu acredito que em breve também a gente deve ter algum programador aí que desenvolva esse programa também de aerofotogrametria de forma gratuita, que também vai ter, por exemplo, a mesma qualidade do QGIS.
Então, no momento que chegar isso aí, até para os próprios profissionais da área, o Estado em si, para todos que utilizam essa ferramenta, vai ficar mais em conta. Mas também a gente não pode buscar só algo em conta e deixar ali a acurácia de lado também, né? É verdade. A qualidade é muito importante, principalmente quando se envolve punição de alguma infração ambiental e que pode ter, como se diz, consequências financeiras aí relacionadas a multas, né? Acredito nisso. Só complementando a fala de vocês, né? Eu acho que aí traz também uma discussão antiga, né? Que é a qualidade, né, da informação geográfica que é gerada, né? Então, eu acho que o exemplo mais claro é esse, né, que o Amarildo colocou, né? Se você gera uma informação que ela não tem uma acurácia adequada, né, outra pessoa pode questionar o seu resultado, né? Dependendo da situação, isso pode ficar ruim, né, para quem gerou aquela informação, né? Você pode ser processado por isso, né? Perfeito, exatamente. Eu acho que a gente vai caminhando agora para o final da nosso episódio. Aqui a gente poderia ficar o dia todo, né, pessoal, batendo papo. Vocês veem que nosso convidado aqui tem muito a oferecer em relação à atuação dele. Eu mesmo tive várias dúvidas sanadas aí, referentes à atuação da Polícia Militar, né, dentro da área ambiental, usando essas ferramentas de geoprocessamento, usando as geotecnologias. Eu acredito que para quem está nos ouvindo também aqui tem sido muito proveitoso. E vou deixar aí o espaço aberto, Amarildo, se quiser fazer alguma consideração final, divulgar alguma coisa, fica à vontade aí. Então, gostaria de agradecer a todos, né, que permaneceram com a gente aqui. A gente mesmo trocando informação aqui, eu às vezes até matando a saudade aqui desses amigos aí que eu tenho de muito tempo, desde que eu comecei a carreira ali, estudando com o Hugo, trabalhando também com o Eliton, e colaborar um pouquinho aí para as pessoas que estão de fora e às vezes se interessam aí pelas geotecnologias, pelo geoprocessamento em si, meios de trabalhar isso também no Estado, porque às vezes nem sempre todos se dão certo no mercado de trabalho. Alguns vão empreender, outros vão buscar concursos públicos. Então, você vai perceber que, dependendo do concurso, aí você vai sim conseguir utilizar as técnicas de processamento em várias coisas. E toda a formação sua hoje é bem aproveitada, inclusive também na Polícia Militar, né? Nos bombeiros também e assim por diante, na Polícia Civil. Então, toda a segurança pública hoje está evoluindo demais nessa questão também de geotecnologias. O que eu citei aqui foi básico do básico, assim, que eu tive contato, voltado para a área ambiental. Mas, assim, eu não citei aqui, mas eu publiquei um artigo lá quando eu fui fazer a pós-graduação voltados para a mancha de criminalidade. Ou seja, já é uma outra pegada que já daria aqui mais um bom tempo aqui para a gente conversar. Mas com base no que eu já trouxe aqui hoje, deu para vocês terem uma noção que a polícia também ela está aí trabalhando cada vez mais a favor da população para cada vez atender vocês, né, da melhor maneira possível. E assim, eu até destaco que o que eu trouxe aqui é a opinião do Amarildo, né? A instituição em si, eles que assim falam por eles, né? O que eu estou falando aqui é a opinião do Amarildo, da experiência que eu tive lá, estou tendo lá dentro da polícia. Ouvi de pessoas que eu não conseguiria atuar na área, né, de geoprocessamento lá, tentaram me desanimar e tal, mas tive esse privilégio aí de servir o Estado ali por meio da Polícia Militar, utilizando o conhecimento que eu adquiri junto aí com o Hugo, com o Eliton, né? Então isso é muito bom, servir o Estado dessa maneira. E qualquer dúvida, se alguém tiver aí, pode entrar em contato comigo aí, por meio aí do professor Web, do Hugo também. Eu estou nas redes sociais aí, meu Instagram é AmarildoJR Oficial. Qualquer dúvida que tiver lá, eu puder ajudar, estou sempre à disposição. Dicas para estudo aí, para ingressar em concurso público também, eu ajudo muito, gosto muito dessa área da gente buscar essa questão de ser uma pessoa autodidata. Por quê? Eu estudei com o Hugo, eu lembro muito bem, ele é um doutor hoje não por acaso. Ele não ficava somente com aquilo que o professor passava. Ou seja, ele buscava, ele pesquisava, ele ia atrás. A mesma coisa aqui.
por exemplo, lá eu estou aplicando técnicas de geoprocessamento, mas eu busco outros meios para aplicar ali da melhor maneira possível. Então, ou seja, independente do objetivo que tiver, do problema que tiver, eu vou ir atrás para a gente tentar solucionar. Então, eu queria deixar isso aí para vocês, esse despertar em vocês como alunos de buscar ser essas pessoas autodidatas, não ficar só com aquilo que o professor passar. Busque pesquisar, busque assim, a área de geoprocessamento todo dia modifica, né? Como igual a gente falou aqui, a gente quando estudou era avião. Hoje eu aplico aquilo que eu aprendi em avião, com maquete, com fotos ali impressas, no drone. Então, ou seja, nada que eu fiz lá atrás se perdeu. Isso aí a gente tem que levar para a nossa vida. Tudo que a gente aprende e que a gente tenta buscar a mais do que aquilo que a gente vê em sala, do que aquilo que o professor traz para nós, vai fazer a diferença onde a gente for servir futuramente. Então, eu queria despertar isso em vocês e se precisar de mim aí, estou sempre à disposição. Agradeço mais uma vez aqui ao professor Webito, professor Hugo aqui e todos vocês que nos acompanharam aqui. Professor Hugo, fazer alguma consideração? Sim. Primeiramente, agradecer ao Amarildo, né, ele ter aceito aí o nosso convite, né? Já faz um tempo aí que a gente nos fala, né? Então, esse foi um bate-papo descontraído, como nós dizemos aqui, né, no nosso podcast. E, ao mesmo tempo, né, onde a gente pôde, né, verificar aí a atuação, né, do nosso grande amigo aí, dentro da polícia, né? E a gente observa, né, que o geoprocessamento, né, e vocês vão perceber isso ao longo das nossas conversas, né, ele pode ser aplicado nas mais diversas situações, né. Então, pessoas acreditam, né, que o geoprocessamento ele é um nicho específico. Vocês veem que não é, né. O geoprocessamento ele vai estar em praticamente tudo, né, hoje em dia. Uma outra coisa também que a gente observou dessa conversa é a evolução, né, dessa tecnologia. Essa tecnologia ela vem evoluindo ao longo dos tempos, né? A gente acredita, né, que daqui para frente, com as novas tecnologias que vão surgindo, né, equipamentos mais potentes, isso possa se viabilizar cada vez mais, né? Então, agradecer, né, a paciência, né, dos ouvintes, né, e mais uma vez a presença do nosso convidado. E até a próxima, né? Eu acho que é isso, né? Ok, eu também gostaria de agradecer aí o Amarildo, é o pioneiro dos convidados aí, o primeiro do nosso podcast, e não foi à toa, foi o marketing, viu, Amarildo? Confesso com você, eu pensei assim, quem vai ser o convidado assim que vai chamar mais atenção em relação à atuação do geoprocessamento? Eu pensei assim, eu acho que o tema do geoprocessamento aplicado pela Polícia Militar vai chamar muita atenção da galera aí. Então não foi por acaso, não. A nossa lista é bem seleta de quem vai participar, mas você estava no topo ali. Falei assim, não, vamos começar pelo Amarildo. Conheço a competência do Amarildo aí, trabalhamos juntos, né, numa empresa de engenharia por um bom tempo. Então é uma pessoa muito competente. Não é à toa que chegou onde chegou, onde ele está agora. E um empreendedor também, né? Ele tem um canal aí também que dá dicas para a galera que está tentando concurso público na área de segurança pública. Talvez você ficou com receio de divulgar, mas eu vou divulgar aqui a Sou Papa Mike, né? Isso, a sua página. Papa Mike é espaço oficial. Sou Papa Mike oficial. Quem quiser dar uma olhada lá, o Amarildo ele passa dicas aí de estudos, metodologias para que a pessoa consiga alcançar o objetivo, caso seja o de buscar um concurso na área da segurança pública. Eu acho que como a gente está divulgando o podcast de conhecimento, né, dentro da área de educação, eu acho que está totalmente dentro do contexto você divulgar um canal onde você tem um professor, né? O Amarildo também é um professor. É um professor que está ali passando dicas para a galera que quer ingressar nessa carreira. E complementando o que o professor Hugo falou, é bem interessante você ver a evolução das tecnologias e as mais diversas aplicações. O geoprocessamento está em tudo, né? Então, é isso, pessoal. Agradeço mais uma vez, Amarildo, pela sua presença. Foi muito legal. Nosso bate-papo aqui passou de 1 hora. Eu acho que passa voando. Para nós que estamos gravando, vai passar voando para quem está ouvindo, porque eu tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante aí dessas informações.
Se eu que sou da área há muito tempo tinha várias curiosidades, imagina quem às vezes é alheio a essas informações, essas tecnologias, e agora teve um volume de informações tão grandes para absorver. Pessoal, então só reforçando, quem está nos ouvindo no Spotify, nós também temos essa gravação aqui, esse episódio gravado em vídeo no YouTube. Tem um pequeno delay hoje com as nossas conexões, então às vezes você vai ver aqui eu travando, o professor Hugo ou a Marildo travando aqui a tela, mas a qualidade de áudio está perfeita. Então, nos acompanhe nas redes sociais, voltaremos sempre aí com nossos episódios às sextas-feiras, episódios semanais, sempre alternando entre um tema específico da semana e um convidado. Então, estamos à disposição, entre em contato conosco, pode mandar um direct, quiser fazer uma sugestão de tema, se quiser tirar alguma dúvida ou enviar perguntas, estejam sempre à vontade, estamos à disposição aqui para que esse podcast possa alcançar o máximo de pessoas possível e que estejamos aí disseminando as informações necessárias, né? Como todo projeto de extensão. Trazer os conhecimentos que transpassem os muros da universidade para que chegue à comunidade de maneira geral. Abraço, Amarildo, abraço, Hugo, abraço a você, ouvinte, e até a próxima. Tchau, tchau. Próximo, pessoal. Nossa, obrigado aí pela honra.